Graça e paz, Deus abençoe a todos. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, no calendário litúrgico, ou na liturgia cristã, é dedicado à celebração da apresentação de Jesus no templo em Jerusalém, seguindo o que foi ordenado na lei de Moisés. Muitas igrejas seguem um calendário litúrgico e muitas pessoas encontraram nesses calendários uma oportunidade para meditarem constantemente na palavra de Deus. Então, existe uma, uma boa quantidade de material aí que tem a característica devocional, tá bom? Os lecionários, os devocionais, muitas e muitas igrejas adotam esse sistema de celebração seguindo o tempo comum, o calendário regular, o calendário normal, associado a um calendário religioso que gira em torno de Cristo Jesus, tá? Promessa, cumprimento e expectativa em relação ao retorno. Não há nada de errado nisso. Isso é perfeitamente comum em todas as práticas religiosas organizadas. Os judeus sempre tiveram lá os seus ritos, as suas cerimônias, as suas liturgias, e parte disso foi passado para a Igreja de Cristo Jesus. É claro que existem alguns ministros, algumas, algumas igrejas, alguns grupos cristãos que não aceitam de maneira nenhuma algum calendário, tá? Mesmo um calendário cristão. Eles têm outra ideia. Tem alguns movimentos que rejeitam completamente a ideia de liturgia ou rito. Rejeitam abertamente, não sempre buscando, segundo eles, criar oportunidade ou dar liberdade à atuação do Espírito de Deus. O fato é que preparação, organização não são impedimentos para a atuação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ter uma série de âncoras, bases ou pilares para nortearem o calendário da igreja, isso é saudável. Isso é saudável, isso não é uma coisa ruim, equivocada ou ultrapassada. Quanto ao nível de cerimonialismo, aí vai da alma, do espírito, do gosto de cada um. As celebrações cristãs, elas podem apresentar uma série de elementos, uma dinâmica, mesmo quando comprometidas com algum ritual, com algumas pontuações, tá? Na prática, até mesmo esses que não querem dar toda a liberdade para o Espírito Santo, eles acabam seguindo alguns ritos, alguns métodos, acabam padronizando também as suas reuniões, os seus cultos, as suas adorações. Algumas pessoas têm dificuldade para enxergarem isso, mas quando você se torna um observador assim atento, você percebe. Então, não tem como fugir do rito, da cerimônia ou do estabelecimento de regras mínimas para a boa condução da, da liturgia ou do culto ou do cerimonial cristão, tá bom? E temos inúmeros textos sugeridos para esse evento. Eu vou tentar aqui, porque eu também estou me impondo uma organização mental, eu vou tentar aqui fazer uso dos textos disponibilizados para hoje num único vídeo. O primeiro texto é o de Malaquias, o profeta Malaquias. Malaquias é muito mais do que cobrança de dízimo, tá bom? Malaquias tem muito a acrescentar. Uma leitura atenta sobre o livro de Malaquias levará as pessoas a compreenderem que não é a questão financeira que está em evidência no pronunciamento profético daquele homem. Malaquias, no capítulo 3, nos 4 primeiros versículos, ele fala sobre aquele que refina, aquele que purifica. Eis que envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao templo o Senhor,
a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá permanecer quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os descendentes de Levi e os refinará como ouro e prata, até que apresentem ofertas ao Senhor em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos tempos passados. Esse texto aqui fala de uma restauração. Eu entendo que é muito mais do que uma restauração. O texto fala que o Messias, o Cristo, o mensageiro da presença de Deus, aquele que traz consigo a revelação do próprio Deus para a humanidade, ele vai realizar muito mais do que uma restauração no serviço religioso judaico, não é isso? Ele vai levar a fé ao seu ponto máximo. Está dizendo que o culto estabelecido por Moisés para os judeus será pleno, porque ele vem para transformar, ele vem para purificar, ele vem para refinar, ou seja, tirar a sujeira, né? Como a pessoa que trabalha com ouro vai refinar, ele vai purificar, vai tirar a sujeira, vai tirar aquilo que não tem valor e permitirá que somente o que possui valor seja utilizado para adoração a Deus. Nós cristãos vivemos diante da certeza, da convicção do novo nascimento, realizado pela fé, levado a efeito pela atuação do Espírito Santo mediante a fé, pela graça soberana e divina. E aguardamos o dia em que esse processo revelará a plenitude de tudo aquilo que o Senhor Deus realizou em nosso favor, em nosso benefício. De qualquer forma, a vinda de Cristo diz respeito a dois grupos: aqueles que estão indiferentes, porque o texto diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, foi dedicado a ele, foi consagrado a ele, a quem vós buscais. Então, trata de dois grupos. De repente, tem relação com aqueles que estavam indiferentes. E essa revelação de Deus alcança esses dois grupos, os indiferentes e aqueles que estavam e permanecem aguardando o completo e final cumprimento da palavra de Deus. Dois grupos são alcançados pela verdade. E a verdade purifica, a verdade revela. A verdade traz à tona aquilo que a humanidade é no seu íntimo. E a submissão à verdade permitirá, porque sempre permitiu, que o Espírito de Deus atue como agente de purificação, de transformação, de renovação. O Salmo celebra a morada do Altíssimo. O Salmo de número 84 diz: quão amável é a tua morada, ó Senhor dos Exércitos. Quão amável é a tua morada, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha um ninho para si, onde possa pôr os seus filhotes em teus altares, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e Deus meu. O salmista está falando de um templo que ele vislumbra pela fé. Porque nos dias de Davi, a Arca da Aliança e também lá os altares para oferta de sacrifício, o altar, né, especificamente, estavam em Jerusalém, mas não havia templo nenhum. Não havia templo nenhum, tá bom? Em Jerusalém, a arca habitava em tendas, tá bom? Ainda que houvesse alguma construção temporária ou provisória, como foi nos dias de Siló, né? A tenda cobria o santuário temporário. Esse que Davi está falando
é uma referência ao templo celestial, ao santuário celestial, à morada do Altíssimo, tá? É um vislumbre pela fé do templo eterno do Todo-Poderoso Deus, dos céus. Os céus, os céus. O que é o céu? O que são os céus no tocante à espiritualidade? Céu é o lugar onde Deus está. Céu é o lugar onde Deus está. A Bíblia fala que Deus habita o mais alto céu, inalcançável ao ser humano. Mas a Bíblia também afirma que ele habita com o contrito, com o humilde, com o abatido, com aquele que a ele busca. Davi Davi está desfrutando dessa certeza, dessa convicção. É como se ele estivesse sendo contemplado com a visão celestial. Céu é o lugar onde Deus está. Isto significa que, pela fé, a sua vida, a sua vida, a sua casa, a sua família, pode se tornar um pedacinho do céu. Deus é contigo. Então, os céus de Deus, as bênçãos de Deus, as virtudes do Altíssimo também se manifestarão na sua vida, no seu viver. Felizes os que habitam em tua casa, cantando sempre o teu louvor. Felizes são aqueles cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos para Sião. Ao atravessarem o vale de Bacá, transformaram-no num lugar de nascentes. A chuva da manhã também o cobre de poças. Está falando de prosperidade, de bênçãos. Eles vão de força em força. O Senhor dos deuses será visto em Sião. O Deus dos deuses será visto em Sião. Começa com Deus dos exércitos, e aqui ele cita Deus dos deuses, o Deus soberano. Não significa que Davi reconheça os deuses pagãos como deuses verdadeiros. Ele está falando do exército celestial, ele está falando dos seres celestiais, ele está contemplando Deus, Rei eterno, governando toda a sua criação. Ó Deus, ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Eis o nosso escudo, ó Deus. Olha para a face do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios mais vale que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. Ele concede graça e glória. O Senhor não nega nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado todo aquele que confia em ti. O salmista foi agraciado por Deus com esse vislumbrar da glória eterna e viveu no seu espírito, na sua consciência, toda essa antecipação do estar na presença de Deus. Por isso ele fala que um dia na tua presença, ó Deus, são muito mais importantes do que 1000 em qualquer outro lugar. Céu é o lugar onde Deus está. Cristo Jesus trará os céus de Deus até nós. Essa é uma interpretação válida e essa é a interpretação correta. Muitas pessoas vivem as suas vidas preocupados com eu quero ir para o céu. Os céus virão até nós, trazidos por Cristo Jesus, aquele que revela a glória do Deus Altíssimo e aquele que nos capacita a fazermos parte do reino eterno. Um outro salmo que eu acho muito bonito, eu tenho dificuldades de encontrar palavras para transmitir, o salmo de número 24, só 3 versículos. Eu tenho dificuldades por quê? Porque o texto fala de questões eternas, fala de seres eternos. O salmista não está falando só da arquitetura, tá bom? Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei
da glória. Graças a Deus pela sua palavra. Não tinha templo, muito menos de alvenaria. A complexidade das construções realizadas sob o governo de Salomão estavam na mente e no coração de Davi, porque ele via aquele templo que seria construído como que uma representação, ainda que numa forma muito inferior em significado, mas ele via o templo como uma representação do próprio templo celestial, do próprio céus, da habitação do Deus Todo-Poderoso. E ele faz uma convocação para que o templo se prepare para receber a chegada do Rei da Glória. É uma alusão a Cristo Jesus. Muito mais importante do que paredes e portas ricamente adornadas é que nós preparemos o nosso espírito, o nosso coração, para que o Espírito de Cristo possa habitar em nós, para que entre no nosso ser espiritual essa glória, o Rei da Glória. Transmitir isso em palavras é para mim um pouco complicado, porque envolve questões eternas, envolve seres eternos, envolve seres que têm por natureza e propósito o revelar a glória de Deus. Mas o importante é que nós saibamos aqui é que Cristo é o revelador. Ele é Ele é, ao mesmo tempo, esse que bate, pedindo que nós abramos a porta dos nossos corações para que ele faça morada. E, ao mesmo tempo, ele é esse portal eterno, esse portal para a eternidade, que pela fé nos conduz ao Rei da Glória, nos conduz à glória eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esse texto é um texto de adoração, é um texto de contemplação. É um adorador que contempla, é o adorador que experimenta, é o adorador que tem a sua vida tomada pelo Espírito de Deus e consegue expressar em termos possíveis para os seus dias. Os salmos têm permanecido dessa maneira, ninguém tem conseguido acrescentar absolutamente nada em termos de expressão de louvor e gratidão pela experiência de contemplação. Tá? Davi aqui está contemplando as questões eternas. O livro de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, fala sobre a necessidade da encarnação do Verbo. Por que Cristo veio ao mundo? Ele fala que que para compartilhar a natureza humana, ele precisou fazer-se humano. E ele explica aqui os motivos. O Hebreus, do 14 ao 18, afirma: visto que os filhos participam da mesma carne e do mesmo sangue, também ele, Jesus Cristo, participou da mesma coisa, para que por meio da morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que durante toda a vida foram mantidos em escravidão pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos e irmãs em todos os aspectos, para que pudesse se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço a Deus, a fim de oferecer sacrifício expiatório pelos pecados do povo. Porque ele próprio foi provado pelo que sofreu. Ele é capaz de ajudar aqueles que estão sendo provados. Porque ele próprio experimentou o sofrimento, a dor. E em tudo que ele experimentou, ele é capaz de nos socorrer. Está falando da perfeita identificação de Cristo Jesus com a natureza humana, com a condição humana. Em Cristo Jesus, nós podemos afirmar: Deus compreende perfeitamente tudo no que diz respeito ao sofrimento humano.
não é só uma questão de onisciência, de soberania, de poder eterno. Em Cristo Jesus, a realidade da condição humana, debaixo do poder do pecado, debaixo do poder da morte, são totalmente conhecidos por Deus. E Cristo Jesus, o nosso Senhor, torna-se o perfeito sumo sacerdote, porque ele se identifica totalmente com o ser humano. Ele pode apresentar o sacrifício perfeito, o serviço perfeito, de modo que Deus Todo-Poderoso tenha a sua justiça plenamente satisfeita e derrame sobre as nossas vidas a sua infinita graça, misericórdia e poder. Não foi nada ao acaso, foi tudo de propósito, foi tudo pensado, foi tudo planejado. Você pode ficar tranquilo. Os sofrimentos de Cristo Jesus não é para que você simplesmente se emocione ou se compadeça. Os sofrimentos de Cristo Jesus devem ser para nós motivo de eterno louvor e gratidão, porque ele levou sobre si tudo que seria usado para a nossa condenação. Ele sofreu a condenação eterna, o castigo pelo pecado da humanidade. Por isso, ele nos traz a paz. Por isso, ele nos traz a vida. Por isso, pela fé, nós podemos ter certeza da vida eterna. E, finalmente, o texto que fala aqui, texto que se refere às expressões contidas no livro de Malaquias e também nos Salmos, no Evangelho de Lucas, do capítulo 2, do 22 ao 40. Quando chegou o tempo da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, após, se eu não me engano, após 40 dias. No caso de menino, a mãe deveria apresentar lá uma oferta, um sacrifício. E o menino, o todo primogênito, todo primeiro menino, devia ser consagrado ou dedicado ao Senhor numa cerimônia simples. Todo primogênito deveria ser dedicado. Os animais eram dedicados ao templo. Os animais considerados imundos podiam ser substituídos, tá bom? Mas os seres humanos, era realizada uma cerimônia pela criança recém-nascida, era oferecido uma oferta, tá bom? Não é nada compatível o pensamento de sacrifício, muito menos de dedicação ao serviço, porque a tribo de Levi substituiu os primogênitos. Povos antigos, em várias culturas, o todo primogênito era dedicado ao serviço religioso, tá bom? O primeiro menino de cada família era dedicado ao serviço dos deuses, dos templos. Em Israel, a família, né, a tribo de Levi, os chamados levitas, substituíram os primogênitos. Então, o primogênito era apenas apresentado, o menino era apenas dedicado ao Senhor. Como está escrito na lei de Moisés, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E ofereceram sacrifício segundo o que está prescrito na lei do Senhor. Um par, 2 rolinhas e 2 pombinhos aqui. 4, ofereceram as 4 aves. Essa oferta aqui era a oferta apresentada por pessoas pobres, tá bom? Se você pega lá o livro da lei, você vê todo lá um cerimonial do que poderia ou do que deveria ser apresentado. Agora, conforme as condições do ofertante. A mais simples oferta aqui apresentada era esses pombos aí. Foram apresentados quatro aves. Havia em Jerusalém, esse daqui que eu acho bonito, né? Aqueles que aguardam, aqueles que esperam. O homem chamado Simeão. E o Senhor, o Espírito Santo, havia revelado a ele que antes de morrer ele veria o Messias de Deus, o Cristo de Deus. No dia em que os pais levaram o menino, a criança, o bebê ainda, né, Jesus, para
para as cerimônias do templo, Simeão foi conduzido, foi guiado pelo Espírito Santo e também esteve no templo. E no lugar reservado para esse rito, para essa cerimônia, porque havia áreas para isso daí, que as mulheres podiam entrar até um determinado pátio. Os homens podiam ir além. E os sacerdotes no templo. O templo era somente para os sacerdotes. Simeão foi ao templo e tomou nos braços e louvou, tomou nos braços o menino Jesus e louvou, dizendo: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque a tua palavra, conforme a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E os pais, Maria e José, ficaram admirados sobre o pronunciamento daquele velho sacerdote que foi ao templo, mesmo mesmo não sendo mesmo não sendo o período. Aliás, não diz aqui que ele era um sacerdote, né? Mas talvez ele fosse. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso. Esse homem teve a graça de Deus, ele teve a revelação pelo Espírito Santo de que ele, ainda em vida, contemplaria a salvação de Deus para o povo de Israel. E naquele dia ele experimentou isso. Ele pegou nos braços a criança e, inspirado, movido pelo Espírito Santo, ele fez um pronunciamento entre louvores a Deus, gratidão a Deus e reconhecendo o Cristo naquela criança que estava sendo apresentada, o cumprimento dos salmos proféticos. Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser sinal de contradição, para que os pensamentos íntimos de muitos sejam revelados, e uma espada também traspassará a sua própria alma. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento. Esse é o nosso Senhor, a sua vida, a sua obra, a sua realização e a sua final revelação no retorno. As pessoas gostam de revelação. Agora, a mais importante revelação que você receberá de Deus em Cristo Jesus é aquela de quem você realmente é. É essa revelação de nós mesmos, né, que traz à tona a verdade em relação a nós mesmos, que é algo fundamental para que possamos prosseguir na nossa vida, na nossa jornada de fé e de esperança. Além de Simeão, havia uma senhorinha lá, uma profetisa de 84 anos, chamada Ana, viúva de muitos anos, que vivia no templo, que auxiliava no templo. Havia um grupo de indivíduos que auxiliavam nos serviços do templo. E Ana dedicou toda a sua viuvez auxiliando nos serviços do templo. E ela profetizava. Por 400 anos não se levantou nenhum profeta para a nação. Mas a palavra de Deus nunca desapareceu da vida e dos lábios daqueles que creem. E essa mulher aqui, naquele momento em que Simeão estava glorificando a Deus pela criança, participando ali livremente do ofício de apresentação de Jesus no templo, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar sobre o menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Deus providenciou as devidas celebrações ao cumprimento da sua palavra e da sua promessa. Depois de cumprirem tudo que a lei do Senhor exigia, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. A criança cresceu e se tornou forte e cheia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ela. E a graça de Deus estava sobre Cristo Jesus. E tudo que ele fez na sua vida e no seu ministério foi transmitir a graça de Deus, salvadora, santificadora, restauradora, renovadora, trazendo a cura, trazendo a libertação para todos os que temem a Deus. O dia celebra a apresentação de Cristo Jesus.
A importância de celebrarmos os feitos de Deus através de Cristo Jesus é fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Tal qual Simeão e tal qual Ana, você não será despedido deste mundo, você não será despedido dessa vida, até que você contemple o cumprimento das promessas de Deus. Que Deus